Falando em Lula, vamos interromper aqui o seu comentário, porque eu vou direto para Brasília. Nesse momento, o presidente Lula está falando sobre a indicação de Ricardo Lewandowski para o Ministério da Justiça e Segurança Pública, ao lado do indicado, e a gente vai ouvir aqui na Jovem Pan. Eu fiquei muito feliz, porque eu tinha conversado com o ministro Lewandowski, tinha feito uma proposta para ele. Eu sabia das atividades privadas dele, conheço a família dele, conheço a mulher dele, e eu achava que ele ia colocar dificuldade dentro para ele. Sempre fala assim: meu amor, vamos viver nossa vida agora, deixa para lá esse negócio de política. E graças a Deus, a Yara teve a compreensão de falar para o Lewandowski: eu sei que você quer ir, então vá, meu amor. E ele ontem me comunicou que ele aceita ser o novo ministro da Justiça. Eu acho que ganha o Ministério da Justiça, ganha a Suprema Corte e ganha o povo brasileiro com essa dupla que está aqui do meu lado, cada um na sua função. O que é importante é que os dois não vão falar para vocês agora, porque eles não têm nada para falar. Quando o Flávio Dino foi indicado, e qualquer ministro meu é indicado, eu, quando indico uma pessoa, eu indico por uma relação de confiança. Eu digo para a pessoa: monta o seu governo, quando você tiver com o governo montado, você me procure, que eu vou ver se eu tenho, coisas contrárias a alguém, eu tenho, alguma indicação para fazer. Eu normalmente tenho por hábito cultural não indicar ninguém em nenhum ministério. Eu quero que as pessoas montem o time que ele vai jogar. Eu, se fosse técnico de futebol, eu não permitiria que o presidente do meu time, por mais importante que fosse escalar o meu time. O meu time é eu que escalo. Se eu perder, me tirem. Se eu ganhar, eu continuo. Então eu disse ao companheiro Lewandowski que ele eu só vou fazer o decreto, da oficialização dele, a pedido dele, por conta de coisas particulares que ele tem que fazer, no dia 19, e nós acertamos que ele toma posse como ministro no dia 1º de janeiro, dia 1º de fevereiro. Até lá, o companheiro Flávio Dino, o novo ministro da Suprema Corte, também só vai tomar posse dia 22 de fevereiro, ficará cumprindo a função da forma magistral que ele cumpriu até agora. Quando chegar dia 1º, nós vamos fazer um ato, vamos fazer a posse do nosso querido Lewandowski como ministro da Justiça. Aí ele já vai ter uma equipe montada, ele vai conversar comigo, e aí nós vamos discutir quem fica, quem sai, quem entra, quais são as novidades. E o Flávio Dino também já vai montar a sua equipe para trabalhar como ministro da Suprema Corte. E nós vamos fazer um ato, lá vai ser 2 atos importantes. É um ato do nosso companheiro Lewandowski entrando e um ato do nosso companheiro Flávio Dino saindo. Eu quero dizer para vocês que é um momento muito extraordinário. Eu, às vezes, tinha dúvida se o companheiro Lewandowski, não ia preferir, dar um tempo à vida particular dele. Eu conheci o Lewandowski com 28 anos de idade, trabalhando na prefeitura de São Bernardo, no governo do companheiro Arão Galante, que era um prefeito médico, que ajudou a gente a fazer o primeiro congresso da PUC, em 1983. E tive a honra de ser o presidente da República, que indiquei o nome dele para o Senado. Ele foi aprovado de forma extraordinária, com muitos elogios por muita gente do Senado, de direita, de esquerda, de centro. O mesmo aconteceu com o Flávio Dino. Então eu penso que o Brasil ganha, 2 coisas importantes. Eu também sempre sonhei que a gente deveria ter na Suprema Corte um ministro com a cabeça política, que tivesse vivenciado a política. Não que o que está lá não tenha, mas ninguém que está lá tem a experiência política que tem o Flávio Dino, a experiência de deputado, a experiência de perder a eleição, a experiência de ganhar a eleição, a experiência de depois, ser deputado federal, depois ser eleito governador 2 vezes e senador.
É de uma experiência que nós não temos nenhuma prática. Então não é segredo para ninguém que eu tinha um amigo que já morreu aqui em Brasília, chamado Sigmaringa Seixas, um dos grandes amigos que eu construí na vida, que era um companheiro que eu conheci, sabe, no PSDB, mas durante todo o processo constituinte ele só votava junto com a bancada do PT. Quando foi um dia, nós convencemos o Sigmaringa a vir para o PT. E o Sigmaringa, eu convidei ele 2 vezes para ser ministro da Suprema Corte. É a única pessoa na face do planeta Terra que recusou. Recusou 2 vezes. Ele dizia da forma mais singela possível: presidente, eu não estou preparado para ser ministro da Suprema Corte. Por favor, me deixe aqui onde eu estou. E não foi. Enquanto você está cheio de gente, sabe, no mundo dos advogados brigando para ter um cargo desse, é um cargo importante. Então eu estou feliz porque eu tive muita sorte na minha passagem pelo governo. O meu primeiro ministro da Justiça foi o companheiro Márcio Tomás Bastos, que era uma figura, sabe, da maior respeitabilidade moral. Depois eu tive o companheiro Tasso Genro, que trazia na bagagem a experiência política dele do estado do Rio Grande do Sul. E agora o companheiro Flávio Dino, que aceitou quando eu convidei, não assumiu o Senado e vir para o governo, que prestou um trabalho extraordinário. E agora o Lewandowski. Então, eu quero dizer para vocês que é um dia muito feliz. Quero dizer ao povo brasileiro que ele vai ganhar com essas 2 escalações. Uma na Suprema Corte e a outra na Justiça. Então, eu quero dizer para vocês que esse aviso é muito gratificante e ele coroa o meu primeiro ano de mandato. Eu estou muito feliz com o que aconteceu no primeiro ano de mandato aqui. Eu estou muito feliz porque em janeiro eu fui a Hiroshima e por acaso em Hiroshima eu encontrei com a diretora-geral do FMI. E ela me disse que o Brasil ia estar numa situação difícil, porque o ano seria difícil e porque o Brasil não iria crescer mais que 0,8%. Eu disse a ela: olha, com todo o respeito que eu tenho a senhora não conhece o Brasil, a senhora não me conhece, e o Brasil vai crescer mais do que a senhora está prevendo. E cresceu. E eu quero dizer a todas as pessoas que estão aqui da imprensa, quando a gente faz uma análise política e econômica, e a gente analisa a pesquisa, e a gente analisa que tem uma coisa que está difícil de acontecer, não é para a gente ficar transformando aquela pesquisa na verdade absoluta. A pesquisa existe para que a gente tenha condições de fazer mudança de rumo e fazer as coisas acontecer. Eu não sou um presidente da República que faça um diagnóstico e fico feliz com o diagnóstico. Eu fico feliz quando eu consigo fazer com que o diagnóstico seja colocado em prática as políticas capazes de mudar e melhorar a situação que foi diagnosticada. E eu estou convencido, mas muito convencido, quero dizer para vocês agora, eu vou marcar, primeiro acho que tirou o dia de descanso agora, 4 dias, quando começa a votar eu vou marcar um outro café da manhã com a imprensa que eu queria fazer no final do ano, não deu, para discutir temas gerais. E quero dizer para vocês que eu também agora vou diminuir o lançamento de programas como nós fazemos aqui no Palácio e vamos fazer o programa conversando com a imprensa. Vamos juntar a imprensa especializada na educação, a imprensa especializada em economia, a imprensa especializada em saúde, a imprensa especializada em transporte, em qualquer assunto, e vamos fazer a apresentação para que vocês possam fazer as perguntas que vocês quiserem. Eu estou convencido que nós vamos ter um outro ano primoroso nesse país. A economia vai crescer mais do que os especialistas, sabe, estão dizendo. Vai crescer porque as coisas estão acontecendo. Se você pegar o que aconteceu esse ano, você vai analisar que em todas as atividades
em todas as áreas do governo, tem investido em 2003 o dobro de dinheiro, muitas vezes, do que foi investido nos 4 anos passados. E esse dinheiro ainda não chegou totalmente na ponta. As políticas não chegaram na ponta. Ou seja, quando você planta um pé de soja, seja alguma semente, por mais pressa que você tenha, por mais necessidade que você tenha, você vai ter que esperar no mínimo 4 meses para fazer a colheita. Então, nós esse ano vamos colher o que nós plantamos em 2003 e vamos plantar novas coisas para 2024, que vamos colher em 2025. Em 2025 vamos plantar novas coisas para que a gente possa colher em 2026, em 2026. Eu espero que o povo brasileiro esteja vivendo num país infinitamente melhor do ponto de vista democrático, do ponto de vista econômico, do ponto de vista político e do ponto de vista social. É isso que eu assumo o compromisso com vocês. Eu fui eleito para cuidar desse país e vou cuidar desse país. Por isso, obrigado, gente. Obrigado. Lamento que não tem pergunta, porque ele é o ministro que vai falar agora. Ele não toma posse, ele não pode falar. E eu não vou dar palpite. Tá bem? Obrigado, gente, pela paciência e até o próximo encontro. Muito bem, gente. Nós ouvimos então a fala do presidente Luiz Inácio Lula da Silva nessa cerimônia coletiva de imprensa promovida para anunciar Ricardo Lewandowski como mais novo ministro da Justiça. Nesse momento, eles posam para as fotos oficiais neste 11 de janeiro, que indica aí o novo comando desse ministério extremamente importante que cuida de toda a área do poder judiciário, da justiça brasileira, que fala sobre segurança pública. A gente vê uma onda aí de criminalidade muito forte no Brasil, operações que inclusive foram realizadas na gestão de Flávio Dino com foco na diminuição desse índice de criminalidade, e há uma perspectiva muito forte. Agora, nesse momento, a primeira-dama Janja se une a Flávio Dino e a Ricardo Lewandowski para também sair nessa foto. O presidente Lula faz um joinha e eles se despedem agora da imprensa nessa cerimônia que ocorreu aí, que durou cerca de 20 minutos lá no Palácio do Planalto. Olha, para você que nos acompanhou através do rádio e ficou com a gente até agora, eu tenho 2 coisas para te dizer. A primeira, o PP não achou a foto, mas vai achar amanhã. Eu te trago essa foto amanhã. E muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. A gente se vê e se ouve amanhã aqui na Jovem Pan. Valeu. Muito bem, PP, 11 horas e 55 minutos, até agora nada, hein? Mas... Eu mandei a foto pro Nilson lá. Já tem gente rolando aí, viu? Já tem, inclusive, fotos aí rolando em relação à aproximação de Boulos e Marta Suplicy. Mas olha... Como é que vocês viram essa cerimônia para a gente fechar o programa? Temos alguns minutos aí. Ricardo, simbólico, né? Os dois ali, a participação inclusive da Janja. Como é que você viu isso? Muito simbólico. Interessante, o presidente Lula não deixou nenhum dos dois falar, foi rápido. E a Janja, como sempre, saindo na foto ali até na frente do Lewandowski, né? É impressionante. Mas, enfim, muito simbólico. Acho que essa indicação do Lewandowski é positiva para a justiça brasileira. E aí, Ju? Nossa, eu acho patética essa participação da Janja. Cadê o vice-presidente Geraldo Alckmin? Ele sim foi eleito na chapa. Agora a Janja aparece o tempo inteiro. Eu acho isso um desrespeito com a República Brasileira. Eu acho o seguinte, são vários fatores que levam a crer isso, certo, meu querido Felipe Monteiro? Se a gente for analisar, por exemplo, a participação do... O Geraldo Alckmin estava nesse evento? Chegou a ver alguma coisa dele ali? Não cheguei a ver, não. Agora, o que você achou, meu amigo? Eu achei interessantíssimo. Primeiro porque juntou o ministro atual do PSB, o Flávio Dino, junto com o indicado, o Lewandowski, né, mostrando que tem uma certa união entre o PSB e o PT e a decisão do Lula indicar o Lewandowski em relação a esse assunto. Então, aquele conflito que imaginaria que fosse ter com o PSB, até o momento não está se mostrando. Em relação à Janja, eu acho interessante que uma figura de uma mulher forte, diferente de uma primeira-dama tradicional, incomoda muita gente. Qual o problema da Janja estar nessa cerimônia? Qual o problema da Janja dar suporte para o Lula nessa questão? Deixa eu te falar uma coisa. Não dá mais tempo de